Olá, estamos de volta com mais uma edição do Clube MVET Podcast, que é aquela iniciativa do Grupo Matsuda que leva a você informações, amigo veterinário, zootecnista também, você profissional da área, é aquele nosso bate-papo com informações e com assuntos relevantes para o seu dia a dia como profissional. E, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui o médico veterinário Ives Miceli de Carvalho, que está com a gente mais uma vez para um tema bem relevante, que é a importância do alimento específico para as diferentes fases de vida dos cães. Ives, bom ter você com a gente aqui mais uma vez. Bom estar aqui, Ale. Muito obrigado mais uma vez, a Matsuda pelo convite, a vocês aqui pela atenção toda. Bom, no último episódio a gente falou sobre gatos, né? O pessoal pede bastante sobre manejo nutricional, cuidados com a vida dos felinos também. As particularidades, né? As particularidades. E hoje a gente fala sobre cães também, né? Perfeito. Então, assim, não diferenciando muito, né? Mas sendo totalmente diferente, né? Os hábitos e como que nós temos que nos atentar em relação à nutrição. O primeiro ponto que a gente chama atenção é quem são os cães para nós, né? Como que a gente avalia o cão, de onde ele veio e como é que a gente sabe que ele tem necessidades, como é que nós estudamos isso e como é que nós chegamos no alimento ou numa dieta específica hoje, né? Acho que esse é o ponto-chave, assim como nós fizemos essa analogia com os gatos, né? Conversando com o Bruno no outro episódio, a gente fez um passeio lá para trás, falando um pouco aí de 4, 5 décadas para trás, como é que o cão se alimentava, né? Qual era a dieta do cão? Já tínhamos a dieta industrializada, já tínhamos esses alimentos específicos? Não. Era uma dieta generalista, uma dieta caseira na maioria delas, né? Não se media níveis nutricionais, mas sim saciedade. Né? Eu preparava uma comida... Pescoço de frango com polenta, já dá... a gente vai comer, dá pro cachorro também. Exato, restos de mesa. Restos de mesa. Enfim, o que eu achava que poderia ser bom para mim, eu oferecia para ele, né? E não pensava em prejuízos para a saúde, não pensava em comprometimento que pudesse esse ato trazer algum prejuízo, mas sim, o meu carinho eu estava oferecendo para ele, né? Só que com os estudos e com o avançar de todo esse conhecimento, a gente percebe que os cães têm muitas particularidades e nós, como profissionais, né? Você mencionou o zootecnista, o médico veterinário, mas também os estudantes de medicina veterinária e zootecnia, né? Os nossos futuros colegas aí, que muitos já estão chegando no mercado de trabalho. Hoje nós temos mais de 400 escolas de medicina veterinária aqui no Brasil e mais, acho que 60 escolas de zootecnia. Então, assim, uma quantidade de profissionais que a gente tem aí a responsabilidade de orientá-los, né, e levar assim para as informações corretas, né, Ale? E interessante que o estudante, normalmente, né, quando você conversa com um estudante de medicina veterinária, ele já tem assim mais ou menos o que ele quer. Sim. Eu vou para pequenos. Sim. Eu vou para grandes. Eu quero atuar em tal área. Então ele já tem mais ou menos definido assim. Então é importante esse nosso bate-papo. Eu não sou exemplo, tá? Eu fui fazer medicina veterinária por causa de cavalo. Bom, não sabia dessa. Não sabia? Não. Então eu fui fazer medicina veterinária eu sou apaixonado por bicho, né? Como todo bom veterinário. Até essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos. Por que você veio fazer medicina veterinária? Aí os alunos assim, porque eu amo bicho, eu gosto de bicho. Eu falei, tá bom, todo mundo aqui ama bicho o quê? Sadio. E bicho doente? Como é que faz? Exatamente, porque é aí que você entra. É aí que você vai entrar. Então assim, eu fui fazer medicina veterinária, né? Desde criança eu sempre falava que ia ser veterinário, pela minha paixão por cavalos, né? E cheguei a trabalhar no meu primeiro ano de formado com cavalos e com gado de leite. Aí depois apareceu a nutrição na minha vida, me apaixonei e eu tô aqui hoje quase 30 anos nessa linha nutricional. Bom, para começar o nosso bate-papo, eu acho que na sua introdução aí você já deu uma pincelada, de repente, no que poderia ser a resposta para essa pergunta, que é, por que nós não temos hoje um produto coringa? Ou seja, aquele que vai servir a todas as fases de vida dos animais. Sim. A gente tratando dos cães agora. Que a gente Perfeito. A gente falou da alimentação, né? Falamos da nutrição, o que é alimentar, o que é nutrir, né? Um coringa, ele vem mais naquela base da alimentação. Ele não tem uma especificidade, ele tem uma fórmula mais ampla. Eu posso utilizar, mas ele não está específico, ele não está fechado com as necessidades individuais. Ele está fechado com a população de cães.
E aí, com os estudos, eu vou percebendo que um cão de pequeno porte ele tem um tempo de vida, um tempo de crescimento mais curto comparado a um cão de porte grande, ele tem uma expectativa de vida maior comparado a um cão de porte grande, aí ele tem o trato digestório dele com uma capacidade, comparado ao tamanho do corpo, melhor para absorver nutrientes do que um cão de grande porte, né? Só para a gente fazer uma analogia anatômica. O trato digestório de um cão de pequeno porte ele representa em torno de 7% do peso dele. Uhum. O trato digestório de um cão de porte grande representa em torno de 2 a 3%. Então, você tem lá um gigante com toda aquela estrutura, só que o trato digestório dele é bem mais sensível do que o cão de pequeno porte. Então, assim, já começo a me atentar que essas diferenças fisiológicas, anatômicas, eu tenho que levar em consideração nesse alimento genérico. Então, quando eu te ouço falar, fica tão evidente a complexidade da nutrição, porque eu não falo apenas da espécie animal em si, né? Então, eu tenho diferentes necessidades dependendo da espécie. Só que dentro da mesma espécie, por exemplo, em termos de porte, Sim. eu já tenho uma diferenciação. Perfeito. E agora a gente está trazendo aqui para uma outra característica que é a fase específica de vida. Exato. Que aí a gente já tem também algumas outras peculiaridades. Sim, porque quanto tempo que cresce um cão? Ele nasceu hoje, se for um cão de pequeno porte, a média de crescimento de um pequeno porte vai de 8 a 10, 12 meses, né? De idade. Se eu pegar um cão de porte grande, até 1 ano e meio ele cresce. Então, o período de crescimento é diferente. Se eu pegar um cão gigante, ele cresce até 2 anos de vida. Então, você imagina, ele nasce hoje e ele só vai se tornar adulto daqui 2 anos. Aí, será que eu posso, com 1 ano, já mudar a dieta dele para um cão de adulto? Esse é o ponto. Entendeu? E é justamente a próxima pergunta que eu vou te fazer. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. A pergunta é a seguinte. Não, eu vou até colocar uma outra aqui antes dessa, depois a gente fala dessa especificamente. Tá. Existem nutrientes que são adequados para uma fase de vida, só que se a gente der para uma outra fase de vida, ele não é tão bom. Por exemplo, tem num alimento completo para filhote, tem alguns nutrientes que se eu der para um animal sênior, não vai ser tão interessante. Isso acontece? Acontece. E o contrário também. Tá. Do Sênior para o filhote. Ok. O que nós temos? Nós estamos falando nos extremos, né? Eu tenho aqui um filhote que ele está recém-nascido e ele tem aqui uma estrutura de metabolismo que está se moldando, está se formando ainda. Então eu preciso pesquisar nutrientes que sejam compatíveis com essa faixa etária para cobrir a necessidade de energia que ele apresenta, mais elevada do que a fase adulta, porque ele está desenvolvendo, está crescendo, tecido crescendo, osso crescendo, né? Todo um sistema ali em desenvolvimento que ele precisa compensar. E ele gasta mais energia, porque ele está o tempo todo querendo brincar, curiosidades, né? Tudo mais. Aí eu tenho aqui o velho, que ele já perdeu capacidade de atividade física, ele já perdeu capacidade de absorver nutrientes. Então, às vezes, eu posso adicionar nutrientes aqui com o mesmo perfil para cá, porque esse aqui não teve a capacidade desenvolvida para absorver, e esse aqui perdeu a capacidade de absorção. Então, os níveis, às vezes, de alguns nutrientes, ou o nutriente em específico, eu posso colocar o mesmo para cá e para cá, porque ele tem uma riqueza que vai trazer benefício para a saúde, né? Só que se a gente for analisar níveis de minerais, níveis de vitaminas, níveis de proteína, níveis de gordura, de açúcares e tal, cada fase de vida tem uma capacidade na média de absorção. Eu não posso generalizar, tá? Falamos em raças diferentes, capacidade de absorver diferentemente, então faixa etária, estado fisiológico, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, Ale? Então aqui, se eu pegar uma dieta de filhote e for oferecer para o velho, eu posso estar sobrecarregando ele em alguns nutrientes. Um exemplo é o nível de fósforo. O nível de fósforo da dieta de um filhote, ele é mais elevado do que o nível de fósforo da dieta para um animal velho. Por quê? O fósforo e o cálcio trabalham junto na formação óssea. Eu estou desenvolvendo o esqueleto desse filhote, ele precisa ter uma reposição com limites diferentes do que a gente tinha de estudo há 4, 5 décadas, né? Pensava assim, um animal de grande porte pode dar
níveis elevados de cálcio. Não. Cada tamanho tem o seu limite e tem o seu mínimo de capacidade, tanto de absorver e de utilizar. Lembrando que tudo isso está interagindo com outros nutrientes, como a própria vitamina D, né? Então tem que tomar muito cuidado aí nessa suplementação ou em dietas que não têm esse controle de níveis nutricionais adequados. Então assim, eu mencionei o fósforo. O fósforo é importante aqui na formação óssea. E para o velho, ele pode começar a trazer problemas a nível renal. Acúmulo desse nutriente. Ele começa a ter ali um bombardeio nas células renais e ele começa a ter uma redução da capacidade de filtrar pelo rim, né? E muitas vezes se trazia lá atrás colocando assim, a proteína faz mal para o rim. Na verdade não é a proteína, é como ela foi obtida. Porque se eu tiver uma base proteica com boa digestibilidade e baixo teor de fósforo, eu não vou sobrecarregar aquele rim. Porque assim, quando eu vou obter uma fonte proteica de origem animal, o que eu tenho naquela mistura? Eu tenho osso. Então, quanto mais osso eu tenho, mais fósforo, mais mineral eu vou ter. Se eu pego uma fonte que na extração eu consigo minimizar esse osso, e inclusive hoje no mercado a gente conhece como low ash, que é baixa matéria mineral, né? Eu consigo minimizar essa sobrecarga de fósforo no rim daquele velho. Ok? E torno mais digestível essa fonte proteica na obtenção dela e no uso na dieta, tá? Então assim, eu tenho que cuidar aqui. O teor de proteína que ele recebe pode ser o mesmo do velho? Pode. Se aquele velho não tiver um comprometimento renal, não pela proteína, mas pelo fósforo que está contido nela, tá? Eu posso manter. Tem até trabalhos mostrando você uninefrectomizando um animal e analisando no decorrer do tempo, com nível alto de proteína e baixo em fósforo, a gente percebe uma sobrevida maior desse animal. Já ao contrário, baixar a proteína e aumentar outros nutrientes, a sobrevida é menor. Então a proteína ela é importante para o filhote, para o adulto, para o velho, para todas as etapas. O importante é a gente avaliar o quê? Qual a fonte e como essa fonte foi obtida. Aí sim que é o que a gente chega aqui num super premium, tá, Ale? Então assim, eu tenho que analisar a fórmula do filhote, porque ele está crescendo, ele tem necessidades diferenciadas, mais ativo, diferente do velho. Só que o velho eu também não posso restringir muito alguns nutrientes essenciais, porque senão ele perde a sua atividade metabólica, né? Agora, então focando... Vamos separar aqui o filhote, o adulto e o sênior. Agora falando sobre perfil de produto mesmo, perfil de alimento. Quando a gente pensa nesse animalzinho que está começando a vida, ele é um filhotinho ainda, qual que é o perfil, de maneira geral, de um alimento completo para um filhote? É claro que a gente vai ter também, de repente, pode ter, né, essa diferença que a pequena raça é um animal de porte maior, mas, de maneira geral, qual que seria esse perfil do produto para o filhotinho? Se a gente pegar os níveis de garantia, né? Eu tenho mais proteína para o alimento para o filhote, eu tenho um pouco mais de gordura alimento para filhote, eu tenho um pouco mais de matéria mineral elevada também para essa formação do esqueleto, e ao mesmo tempo eu tenho um teor de fibra reduzido. Ele precisa ter um teor de fibra para movimentar o trato digestório dele, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado porque ele ainda está se adaptando. Ele está saindo do alimento líquido, que era o leite materno, e vindo para um alimento sólido, que é outro perfil, né, para ele. Tem um detalhe, me corrija se eu estiver errado, tá? Ok. Mas li, agora não vou lembrar exatamente qual artigo, que quando o animal ele é filhotinho ainda, ele está começando a vida, até a barreira imune, né, o sistema imunológico, ainda não está completamente formado e desenvolvido. Inclusive, essa nutrição inicial deve focar nisso também, né, em contribuir para que haja uma formação do sistema imunológico de maneira adequada e eficiente. Nós não vamos poder adentrar hoje nesse mérito, né, pelo tempo que nós temos, mas fica para um próximo episódio, tá? A questão reprodutiva e a questão até de desmame e fases dessa vida pós-desmame. Já dá assunto para um outro podcast. Já dá um livro, né? Então assim, se a gente analisar, eu tenho um filhote que está lá recebendo leite materno, ele recebeu da mãe nas primeiras horas de vida todo um fator imunológico, né? Com colostro. Com colostro e tal. Aí ele vai chegando ali próximo do desmame, ele começa a receber uma vermifugação para já estar fazendo um trabalho de aumentar essa carga imunológica. Aí lá com 40, 45 dias ele recebe uma primeira dose de vacina
E aí, de repente, entre 45 e 60 dias, ele já vai para uma outra residência. E o desmame. Então, você imagina, em 45 dias de vida, ele nasceu, já recebeu algumas coisas aí que ele não tinha no metabolismo dele conhecimento, e aí ele já vai ser desmamado e vai para uma nova casa. Olha o estresse que esse momento aqui, de 45 a 60 dias, ele passa a ser submetido. E isso fica uma janela imunológica aberta aqui. Porque aquele colostro que ele recebeu, ele já não tem mais isso tão forte ali naquele momento. É como se ele tivesse uma validade, né? O colostro para os primeiros momentos ali da vida. Da vida. Ok. Aí ele recebeu o leite materno, mas não tem mais a parte de imunoglobulinas, né? Aí ele vai receber uma carga vacinal aqui. Para ele começar a movimentar esse organismo, toda essa parte imunológica, existe um prazo para isso estimular o organismo, né? E nesse vácuo que fica, ele está recebendo já uma mudança de dieta, que ele recebia o leite materno, ele começa a receber uma dieta nova. Ele foi para um ambiente que para ele é uma novidade. Ou seja, olha só aqui, de 45 a 60 dias, o que muda para a vida desse filhote. Nossa, fantástico. Né? E aí ele vai lá para outra residência, recebe outra dose de vacina, outra dose de vermífugo e tem todo aquele programa vacinal até em torno de 5, 6 meses de vida que ele tem que receber para fechar essa colocação que você fez sobre a imunidade, né? Ou seja, eu tenho prazos para isso. E quanto menos eu estressar o metabolismo desse ser, mais tranquilo vai ser o desenvolvimento dele, né? E por isso que a dieta tem que ser uma dieta equilibrada, balanceada e que supra as necessidades dele nesse momento, né? Agora, a partir de que momento é indicado fazer esta substituição de um produto que tem um perfil para um filhote e já entrar com um produto para adulto? Isso vai variar da raça, vai variar a questão do porte? Como é que é isso? É o que nós falamos, né? Quanto tempo cresce um filhote de raça pequena? Em média, de 8 a 12 meses. De 8 a 12. Raça média, de 12 a 14 meses. Raça grande, de 14 a 18. E raça gigante, de 18 a 24. Se a gente pegar um macho da raça Rottweiler, ele cresce até quase 24 meses. Se pegar uma fêmea, até 18. A fêmea, geralmente, ela tem um porte um pouco menor, ela restringe um pouco o crescimento dela, né? Então, assim, eu só vou poder mudar a hora que eu tiver essa média fechando. E o que acontece, erros de manejo nutricional, muitas vezes, eu generalizo. Eu faço tanto para o porte grande ou gigante, o mesmo tempo de oferecer a dieta de filhote com 1 ano de vida eu mudo para todo mundo. Eu acho que aí está a importância daquele que tem o cão, por exemplo, estar sempre visitando o médico veterinário. Perfeito. Porque no nosso dia a dia, você sabe, né? Vida corrida, todo mundo está acelerado. Como a gente falou num outro episódio, né? Todo mundo no 2x, né? 2x ali acelerado. E às vezes, para aquele que tem o cão, né? Passa despercebido. E aí vem o médico veterinário, vem o zootecnista e fala, ó, tá na hora da gente fazer um ajuste aqui por conta da fase de vida que ele tá. Essa alteração, Exato. Né? Então, assim, e a quantidade de alimento, ela vai aqui, na fase de crescimento do pico maior, você percebe até no próprio rótulo, né? Na tabela de orientação de quantidade diária, que ela vai ali numa ascensão. E a hora que vai chegando ali 7, 8 meses, 9, lá ela começa a cair. Porque o pico de crescimento ele varia também com o porte. Então, assim, em semanas após o nascimento, uma raça de porte pequeno já atingiu o pico dele de desenvolvimento. Não que ele fechou o crescimento, mas o pico de maior necessidade de energia. Né? E muitos pode coincidir aqui com a fase do desmame. Então, olha a sobrecarga que e a importância de um desmame bem feito. Né? Tanto para o filhote de gato quanto para o filhote de cão. Né? Então, esse respeito que nós temos que ter com essa individualidade e com essas diferenças é o que faz a diferença no nosso manejo nutricional. Agora, você comentou sobre essa mudança, essa fase, né, de acordo com os seus portes, do filhote para o adulto, quando ele atinge a maioridade. Agora, e quando é o momento que eu sei que o meu cão agora é sênior? Eu acredito que isso vai ter a ver também com o porte dele. Sim, tem a ver com o porte, tem a ver com raça às vezes. Com raça também? Sim. Se a gente colocar numa média, né? As raças de pequeno porte, ele atinge a fase sênior quando ele passou dos 75% da média de vida dele.
Então vamos supor que um cão de porte pequeno, ele vive 14 anos. Ok? 50% seria aos 7 anos. Entre 8 e 9 anos de idade, ele já entrando na velhice. Ok. Ou um pouco mais até, ali perto dos 10 anos. Tá? Então, aqui eu tenho uma fase de maturidade e tenho uma fase de senilidade. São 3 etapas do adulto. O adulto jovem, o adulto maduro, no sentido que ele chegou aos 50% do tempo dele de vida, de acordo com o porte, tá? E o adulto velho, que ele passou dos 75%. Ok. E eu faço essa analogia para o médio, para o grande e para o gigante. Ah, ok. Entendeu? Então, assim, quanto tempo vive um cão gigante? 7, 8 anos, em média, hoje, um pouquinho mais, né? 10 anos. Então, assim, se aos 7 anos eu mudo pro sênior. Pro raça grande, eu mudo um pouco mais, aos 9. Pra raça média, eu mudo aos 10. E pra raça pequena, eu mudo aos 12, entendeu? Eu vou mudando essa dieta pro sênior de acordo com o tempo de vida comparado ao porte. Agora, para fechar aqui o nosso bate-papo, ainda falando sobre essa fase de vida, que é o animal já sênior, né? O animal já vovô, ou vovó. Ou vovó. Qual que é o maior desafio aí quando a gente pensa no perfil de alimento completo para essa fase? E qual fase? Essa fase a última fase, né? A fase já de sênior. Senilidade, o velho. Exato. O que nós temos que pensar é a disponibilidade dos nutrientes, né? Quanto mais digestível for uma fórmula para essa fase, melhor, porque você não pode ficar dando sobrecarga em volume para ele. Então, assim, a ideia é que nessa fase eu vou reduzir quantidade, mas essa quantidade seja suficiente para saciá-lo e ter uma boa conversão desses nutrientes no organismo, né? Pensando que o trato digestório dele perdeu capacidade de absorção. E talvez, não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas até algumas características fisiológicas, mastigação. Os dentes abalados. Exato. Então, até essa capacidade de poder cognitivo, no modo geral, né? A visão, o olfato, o paladar, eles vão reduzindo. Então, eu tenho que ter um alimento atrativo para ele. E o cão, comparado a nós humanos, ele é muito mais no olfato. Então, se a gente for analisar em termos de comparação de capacidade olfativa, o cão em primeiro lugar. Ele tem milhões de captores de células olfativas comparado a nós, muito maior. Então, ele está aqui, né? Vou dar um exemplo, né? Quantos cafés eu tomei hoje, né? Pai, não vou nem falar aqui, pessoal. Já vai, né? Deixa em off. Off record. Só que assim, eu tô aqui, eu sinto o cheiro de um café. Opa, senti o cheiro do café, me atraiu a consumir. Né? De repente eu vou lá, eu provo esse café, o cheiro não condiz com o gosto. De repente tá uma água ali suja, tá? O café queimado. E aí eu não vou querer beber o café. O cão, se ele sente aqui que atraiu, aqui ele não vai interferir, ele vai ingerir. Ah, ok. Entendeu? O olfato é mais forte do que o sabor para ele. Caramba, eu não sabia disso. O odor é mais forte do que o paladar. O paladar. Como um todo, o paladar junta tudo, né? Claro. Mas o odor e o sabor, ou seja, o odor fala mais alto do que o sabor que ele vai sentir. Maravilha. Entendeu? Ele tem as papilas em menor proporção que nós, na língua, para capacidade de percepção de gosto. Mas ele tem o olfato muito mais envolvido do que nós, humanos. E o gato fica intermediário a nós e o cão. Então o gato, se na escala olfativa o cão está em primeiro, o gato segundo, nós humanos em terceiro, né? E já do sabor, do gosto, nós em primeiro, o gato segundo e o cão em terceiro. Interessante. Entendeu? E aí o pessoal fala, o cão de pequeno porte, ele tem apetite caprichoso. Ele não tem apetite caprichoso. Na nossa percepção é caprichosa. O que nós temos é que observá-lo para adequar o manejo. Por quê? Normalmente, o que dificulta a capacidade do cão em perceber o odor de alguma coisa é a anatomia. Quanto o focinho mais longo, mais capacidade de troca com o ar ele tem, capacidade de perceber. Por que a gente usa um pastor alemão para rastrear droga, rastrear alguém que está perdido, usa um pastor malinois, usa um labrador, porque eles têm o focinho com maior anatomia, né, em prolongamento. Você não vê as raças
que tem um focinho curto mais achatadinho. fazer esse trabalho. Né? Ou seja, a capacidade do Nossa, ar trocar verdade. aqui é menor. E o gato vai nessa semelhança com o cão de pequeno porte que tem um focinho mais curto. Às vezes, o meu gato é muito enjoado para comer. Ele não é enjoado, ele precisa perceber o cheiro. E você tá ali, você tem que oferecer para ele, né? E tem alguns artifícios que a gente pode falar numa outra oportunidade do que fazer quando ele não quer comer, né? Acho que fica um outro episódio também para a gente conversar, Ale. Maravilha, e vai ter que ficar, porque o nosso tempo já foi. Por esse episódio, mas... Mais uma vez, Ives, obrigado demais. É sempre uma aula, é sempre um prazer. Eu que agradeço muito. E vamos aguardar os próximos episódios. Estamos aí, Ale. Fico à disposição e do público também que está nos assistindo aí. Agradeço a atenção de todos. Bom, e para você que esteve com a gente até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. E até o próximo episódio do Clube MVET Podcast. Forte abraço, até lá.